Bom dia, Upgrade. Espero que todos estejam bem. Eu vi que já começou a gravar aqui. Também quero desejar um bom dia para o pessoal do YouTube que nos acompanha, que nos assiste. Estamos aí na 19ª temporada desse Upgrade. E aí com o missionário, né? Que agora está aqui no Brasil, mas estava um bom tempo ali na escola, na Escócia, o Alan Zukowski, com o tema aí Fé Raiz no Mundo Moderno. Ontem já tivemos aí nosso pontapé inicial do Upgrade, com aí, né, a gente debatendo sobre esse assunto, né? Sua fé é convicção ou tradição, né? Então, aqueles que nos assistem, sejam muito bem-vindos, curte, comente, né? Participe aí do nosso grupo, né? Do Upgrade, que eu sempre falo que é o nosso pequeno, grande grupo, né? Que a gente possa ter aí, né? Participar também da nossa turma da calçada. Neste momento, eu queria convidar, deixa eu ver, acho que a Josi tá aí na escuta, Josi? Não? Pode ser mesmo. Eu vou fazer a oração inicial assim como vocês estão. Feche seus olhinhos. Querido Deus, amado, estamos aqui mais uma vez na tua presença. Queremos te agradecer, Jesus, por esse dia. Graças te damos porque as tuas misericórdias elas se renovam a cada manhã. E neste momento, Senhor, tivesse uma bênção especial no nosso pregador de hoje, que ele venha inspirado da tua palavra e que possamos aprender mais um pouco de ti, Senhor. Abençoa cada pessoa aqui representada aqui no Upgrade, aqui tanto na reunião do Zoom, também todos aqueles que assistem depois a live no YouTube. Graças te damos por tudo, faça presente nesse momento de estudo, em nome de Jesus, amém. Eu confesso que essa música é uma música que eu gosto muito, né? Brilhar por ti, que possamos, né, ser pequenas luzes aonde Deus nos colocar para iluminar a vida de outras pessoas. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão.
te enxergar, faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Eu acho que esse é o nosso desejo, né? Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for, né? E essa também é a razão do evangelho, né? Espalhar para outras pessoas e iluminar o caminho. Então, nesse momento, eu entrego a palavra para o Alan, que Deus possa te abençoar mais uma vez, que seja usado, inspirado, para contar um pouquinho aí do seu testemunho e das suas experiências. Amém. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me ver? Tô com medo da minha conexão não tá boa. Tá ok. Sim, Tá certinho. ok? Maravilha. Vamos lá para mais um dia, né? Ah, ontem a gente falou sobre ter uma fé com mais convicção, né? Não ser só tradição, mas ser convicção. Hoje eu tô aqui com esse casaco é bem quente, eu inclusive vou tirar daqui a pouco, é só para ser para dar só para ser lúdico. Esse casaco aqui, ó, eu usei bastante lá, eu ganhei de uma irmã da igreja. E eu ganhei por quê? Porque lá a gente tinha uma dificuldade, questão de dinheiro, é, para certas coisas, mas para outras não. Para outras a gente parecia rico. Isso aí eu vou contar para a turma da calçada, como é que era o esquema de dinheiro lá na missão. Mas enfim, ganhei essa jaqueta aqui e a gente usava muito. Que essa jaqueta é muito boa. Por que que ela é muito boa? Porque o clima da Escócia, Inglaterra também, mas vamos dizer assim, Escócia acho que é um pouquinho pior que a Inglaterra. De forma geral, o Reino Unido inteiro ali, geograficamente, ele é uma ilha muito perto do mar e não é tão alto, né? A gente tem, por exemplo, na Escócia, que a gente chama das Highlands. Aí tudo bem, são as terras altas. Tem mais montanha, lá é mais frio. Agora, o que que acontece? Como é que é o clima lá? O clima é maravilhoso. Não é maravilhoso? É... Lá o clima é assim. Faz frio, venta e chove quase todo dia. Só que não é o tempo todo. Então tem horas que você sai de casa e você está olhando pela janela e tá um solzinho, mais na época do verão. Tá um solzinho e dentro de casa tá ok. Aí quando você sai, aí tá ventando assim, tá ventando muito, tá ventando pra caramba. E aí, eu ia falar uma expressão que minha família fala, para um cachorro. Enfim, tá vendo? Venta muito. Aí você passa frio, mesmo que o sol estiver quente, você passa frio por causa do vento. Ou então, às vezes você sai de casa e tá um ventinho, e você põe um casaco ali, mas de repente começa a chover. E essa jaqueta é boa, por quê? Porque ela é corta-vento, ela esquenta bem e ela também é impermeável. Então, se você põe a touca assim, além de você esquentar a sua cabeça, ai, tá com coisa, deixa eu tirar esse filtro aqui. Peraí. Cadê? Pronto. Além de esquentar a cabeça, também protege da chuva, porque é impermeável, sabe? Então, essa blusa aqui foi muito útil, foi muito boa. Um pouco parecido com o sul do nosso. Pois é, exatamente. E eu vou dizer, é um clima. Eu vou tirar, tá? Porque essa jaqueta realmente ela esquenta bastante. Só que falando de estar preparado, tô falando do clima porque você tem que sair de casa preparado. Além disso, tem vezes
que, principalmente se estiver no verão, vai chover, né? Vai chover, de repente para de chover, venta, de repente não venta tanto. Aí de repente tá frio, de repente não tá tão frio. E aí você tem que estar preparado. E aí eu tô, por exemplo, aqui, ó, uma camiseta por baixo, que é outra coisa que é interessante de sair lá. Mesmo que você vai sair para ficar pouco tempo fora de casa, tipo, vou sair com uma camiseta igual a que eu tô aqui. É interessante que tenha uma embaixo, uma térmica, por dois motivos. Essa aqui que eu tô embaixo é uma regata. Se fizer muito, muito calor e você vai aproveitar o dia, vai lá numa praça, alguma coisa, e se tiver um solzinho, aí dá para tirar a camiseta e ficar de regata para pegar um pouco de sol, o que é muito raro disso acontecer, porque realmente é frio. Agora, se não, pelo menos você está se protegendo um pouco mais, né? Então a gente tem que estar preparado lá. Você sai de casa, você tem que sair com tudo. Você tem que sair com tudo. Inclusive, até aqui, nessa jaqueta, tô aqui com uma touca, porque vai que eu não quero colocar a touca da blusa, porque ela é enorme, mas eu quero proteger do frio. Então, touca, tem que sair com luva, principalmente se vai passar o dia inteiro fora, que ó, no outro bolso tem luva aqui. E luva, como a gente usa muito luva, é interessante comprar, que nem essa luva aqui, ela tem o coisa tátil. Então, é muito comum de achar essas luvas que você consegue usar o dedo no celular, porque senão tem vezes que é muito impossível mesmo de tirar a luva para mexer no celular, e às vezes você precisa, né? Então, é muito comum achar essas luvas. Mas por que que eu comecei com essa jaquetona aqui falando disso? Porque, assim como na Escócia, a gente precisa sair preparado, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Um outro exemplo, inclusive, uma vez eu e meu amigo, a gente foi no mercado, e era um mercado que era, sei lá, 5, nem 10 minutos andando de casa. Um mercadinho pequenininho. Quando a gente saiu, tava um clima ok, tava ventando. Lá sempre venta, é um vento gelado. Aí a gente, só que a gente pôs uma blusa meio básica. Tipo, eu pus, acho que uma blusa que eu comprei em Gramado, não sei, uma blusa mais inverno, assim, Brasil. E aí o que aconteceu? E a gente, de boa, fomos lá. A gente passou uns 10 minutos no mercado. Quando a gente saiu, não tinha mais sol, tava escuro e chovendo muito. Chovendo muito. E aí, quer dizer, então é por isso que a gente tem que estar preparado. Aquele dia a gente não tava. Aquele dia a gente não fez o que a gente vai falar hoje aqui no nosso estudo, não se preparou. E aí a gente ficou um tempo no mercado, a gente viu que a chuva não ia passar, porque lá é assim, você nunca sabe, a chuva vem toda hora, todo dia chove pelo menos um pouquinho. Então, assim, a gente foi na chuva mesmo. Era perto de casa, aí a gente chegou, decidiu no Jockey Pô quem quer tomar banho primeiro. E aí, não, brincadeira, não sei como a gente decidiu, mas um foi tomar banho primeiro para se esquentar e depois o outro. E aí é o jeito, ainda bem que a gente estava perto de casa. Mas é isso, tem que estar preparado, porque você nunca sabe o que vai acontecer no dia. Pode chover, pode ventar, pode fazer um solzinho, isso mais no verão, no inverno não faz. E aí você tem que estar preparado. E aí, se der tempo, antes da turma da calçada, eu vou falar uma coisinha que inclusive falando de preparo, né, de você pensar além e se preparar em relação a princípios, vou falar um detalhezinho aqui para quem é adventista. Senão vai ficar para a turma da calçada. Mas vamos lá. Falando disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem que já leu a Bíblia inteira? Pode, mandar no chat ou levantar a mãozinha assim do. Ó, o pastor já tá ali, maravilhoso. Pastor é o mínimo, né? Maravilhoso. Maravilha, a maioria, muito bom, muito bom. Gostei de ver isso. É um sinal que a gente já tá pelo menos aqui com a camiseta por baixo, pelo menos, né? O que é muito bom. Vamos lá. Agora outra coisa. O quanto de anotações você tem na sua Bíblia? Aí já é outro ponto. Que o pastor também deve ter bastante ali, na Bíblia, fora da Bíblia. E a gente tem que ter muitas, maravilha. Muita coisa, maravilha, já li, perfeito. Agora a gente está além da camiseta por baixo, a gente está com a camiseta aqui, ó. Maravilhoso. A outra pergunta: quanto tempo você gasta? Anotações em vários, maravilhoso.
quanto tempo você gasta caçando coisa na sua Bíblia, quanto tempo você gasta no TikTok ou nos filmes ou no Instagram, nas redes sociais. Que aí esse é a jaqueta boa, a jaqueta que corta vento, a jaqueta impermeável. E aí a gente vai, vou dar umas dicas aqui que provavelmente vocês já devem fazer. Pode ter, tem muitas outras coisas que você pode fazer, mas eu trouxe alguma coisa aqui. Antes, para a gente não, eu vou deixar esse texto para depois. Uma hora na Bíblia, nunca no TikTok. Perfeito, perfeito. Eu vou dizer que eu não faço no TikTok porque me dá agonia, porque o TikTok você não consegue repousar a sua mente. Eu até tenho, porque eu estou tentando me enfiar nas redes sociais para pregar o evangelho por lá, mas assim, TikTok você não descansa a mente, porque sempre tem um vídeo. O Instagram, pelo menos, você cansou, você quer, assim, você vai para o feed e vê uma foto de alguém, é estático. Agora, o TikTok não tem um descanso mental, me dá muita angústia o TikTok. Mas, enfim, vamos lá então. É, eu trouxe um texto aqui, mas antes eu queria ver se alguém tem um texto para a gente sugerir, que a gente vai ler agora. Eu sugiro você, hoje é bem prático, tá? Eu sugiro você pegar um lápis, uma caneta, um marca-texto, o que você quiser. Eu tenho aqui no meu estojo de estudar a Bíblia, eu tenho post-it, eu tenho marca-texto, tenho tesoura, tenho lápis, diversos tipos de lápis, lapiseira, enfim, que caneta, tem tudo aqui. Dependendo se você quiser, eu gosto muito de comprar esses coisas de desenho, porque você fica mais livre, né? Não tem linhas, você pode anotar livremente as suas coisas, né? E gasta tempo de devocional, maravilhoso. É isso que a gente precisa, é disso que a gente vai fazer um estudozinho hoje aqui, hoje é bem prático. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Eu já passei isso por uma planilha, mas eu comecei a recolher, eu tenho que conferir se está tudo aqui. Textos que falam sobre música na Bíblia, diretamente ou indiretamente. Fiz uma tabelinha e aí você fica bem livre para escrever. É muito bom. Tem um que eu fiz também de joias, enfim. Recomendo muito. Esse aqui eu não vou usar hoje, mas se vocês quiserem para ter assim para anotar, tiver um bloquinho, eu tenho um bloquinho pequenininho também. Enfim, vamos lá. Pega aí o lápis e eu vou ver se alguém tem um texto que gostaria, um texto que você de repente vai ler hoje, que vai fazer parte do seu devocional essa semana ou hoje, não sei, para a gente ler junto. Eu vou trazer algumas coisinhas aqui, depois o pastor se tiver mais coisa ainda. Quem quiser também puxar mais ideia de como a gente pode aprofundar, eu separei sete coisas que a gente pode fazer para aprofundar a nossa leitura. Então vamos lá, alguém tem alguma sugestão de texto? Senão eu trouxe uma aqui. Salmo 46, 1. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Maravilha, vamos então em Salmos 46. Vamos lá. Aí, só que, como a gente está falando de devocional e gastar tempo, dá para ler o salmo inteiro, né? Então, vamos no salmo inteiro. E aí eu vou trazer umas perguntinhas aqui. Eu vou pedir para alguém ler o salmo inteiro mesmo, do 1 ao 11. Quem pode fazer esse favor para nós? Se quiser, eu posso ler. Maravilha. Pode ir, Deus é o então. nosso refúgio. Posso começar? Uhum. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará, Deus do romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, amém. Amém. Vamos lá, então. Vamos fazer um estudo aqui.
E é sempre importante que eu falo que assim, eu divido, eu tenho meu devocional, meu estudo, acaba que normalmente no meu estudo gera um devocional no final. Tem que ter um momento que você está só em conexão, é igual um relacionamento. Você tem um momento que você só passa tempo junto, né? Você curte estar do lado da pessoa, esse é o devocional. Mas tem um momento que você se dedica a entender mais a pessoa, você observa, isso é o estudo. Então, é importante as duas coisas, né? Só o estudo pode gerar, por exemplo, coisa que eu vi na faculdade, ateu teólogo. Eu já assisti palestra de um teólogo que era ateu. Isso é quando a pessoa só estuda. Mas só o devocional, talvez você não vai ter a jaqueta boa que vai cortar o vento e o frio, né? Então precisa dos dois. Vamos lá, então. Contexto. O que que a gente pode tirar de. Como que a gente pode tentar descobrir alguma coisa de contexto desse salmo? Tem Bíblia que já dá uma ajuda. A minha tem aqui. Alguma dica. Salmo é mais difícil de pegar contexto, mas dá. E o que vocês conseguem achar de contexto desse salmo? Alguma coisa além do texto? Tem alguém que a Bíblia fala alguma coisa? Nesse salmo, Ah, eu vejo muito a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus, né? Aí eu Sim, marquei maravilha, maravilha. cada parte, assim, nesse salmo sobre essas três características de Deus. Perfeito, anota aí que a gente vai entrar nessa parte das reflexões e as lições que a gente tira. Agora vamos tentar achar o contexto, por exemplo, que eu falo de contexto Salmo 51 é um salmo muito famoso também, tem aquele verso, né? É, o, o 51:10, né? Cadê? O 5 é muito famoso também, de estudo bíblico. E o 10 é o muito famoso. Cria em mim, ó Deus, coração puro, renova em mim um espírito reto. Verso muito famoso, o salmo muito famoso, 51. Qual é o contexto dele? Quando ele foi escrito? Então, tem Bíblia que ajuda. Davi escreveu o Salmo 51 depois que ele se arrependeu do que ele fez ali com Batseba, matou o marido dela e tudo mais. Então, o que que a gente consegue tirar de contexto desse salmo? Antes das lições, antes da mensagem dele, contexto. existem problemas e não podemos contestar isso. Mas a presença de Deus na nossa vida vai ser sempre constante. A gente não pode esquecer. Tudo pode estar ao nosso lado, parecendo que está ao nosso contrário, né, ao que nós planejamos, ao que nós idealizamos, mas pode também estar de uma forma desorganizada. Só que a gente não pode perder o foco que Deus está conosco. Assim como esteve com os salmistas, com aqueles que cantaram para a honra e glória do Senhor, acreditando que Deus está no comando, nós devemos também assim o fazer. Então, mesmo que seja tudo contrário, mas nós não devemos esquecer que Ele está conosco, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E a gente precisa se aquietar, né, em todas as tempestades. Exatamente. Muito bem, vai anotando isso daí, porque essa vai ser a última parte, tá? A última parte é as lições que a gente tira do Salmo. Vamos lá, vamos tentar pegar o contexto do salmo, não o contexto da mensagem, mas o contexto. Esse salmo foi escrito por quem? Para quê? Quando? Às vezes a gente não consegue achar todas essas perguntas para todos os textos da Bíblia, tá? Mas a ideia é tentar achar o máximo que dá de contexto. Vou dar um outro exemplo, Isaías. Quando você vai ler Isaías, logo no comecinho, ele contextualiza o momento que o livro foi escrito. Isaías escreve, ele passou por 4 reis ali durante o livro. E aí então o contexto, aí você vê o contexto, como é que eram os reis. Um rei foi bom, os outros foram maus. E você vê a história e tudo mais. Então, o contexto que o livro foi escrito. O contexto desse salmo foi escrito para quê? Por quem? Quando? Será que a gente consegue achar todas essas respostas? Então, o contexto por fora. Rosana. Eu marquei aqui que ele tinha sido escrito por Corá, que ele era um dos filhos, bisneto de Davi, primo de Moisés. Escrevi aqui, até nem eu mesmo entendi aqui. E também ele foi escrito em um período de guerra e de tribulação, quando o povo de Israel precisou confiar na presença divina, Olha né? que maravilha, agora a gente está achando aí contexto, muito bom. Realmente, esse Filhos de Corá, aí já gera uma outra ponta. Ele é o Corá da Bíblia que Deus matou, como muitos acreditam, ele é outro Corá.
Já fica aí, inclusive, essa pulga atrás da orelha para vocês estudarem depois. Porque a gente tem a história, por exemplo, quando a gente fala aqui, ó, filhos de Corá. A gente tem, por exemplo, a história de Moisés lá, que teve Corá, Datã e Abirão, que foram contra Moisés e Deus abriu a terra e engoliu os três. Então, esses filhos de Corá são a descendência desse Corá, porque ele realmente era levita, ele reivindicou o sacerdócio, acima de Arão e tudo mais. Então, eles eram filhos daquele Corá ou de outro Corá? Como é que funciona isso, né? Então, aí já fica um negócio para estudar depois, tá? Que aqui a gente tem que correr um pouquinho. Mas muito bem, isso é contexto. Isso é contexto. Então, quando a gente lê o texto, quando a gente vai falar de estudo, é interessante pegar o contexto. Talvez um momento de peregrinação. Muito bom. O povo necessitava de apoio divino e salvação. Muito bem, talvez um contexto de peregrinação. Então, é interessante, vamos tentar estudar. Aí, quando a gente não tem mais tantas fontes, que nem aqui na minha Bíblia, só fala isso, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Aí, por exemplo, se você entende música, você já começa, voz de soprano, por que será? Por que ele escolheu soprano? Por que que ele queria que tivesse uma voz aguda? O que que isso impacta na nossa... Aí você já vai estudar, inclusive, o impacto das notas agudas e tudo mais. E assim por diante. Então você vai pegando contexto. E quanto mais você vai criando essa curiosidade, fazendo perguntas, mais você vai aprender. Então é isso. Por filhos de Corá, que Corá? Qual a importância disso? Até outra pergunta que poderia haver, que daí vai gerar um estudo para Salmos, né? Quantos salmos será que a gente tem dos filhos de Corá? Qual a relevância disso para o livro de Salmos, né? Enfim, e assim por diante. Tem alguns salmos que é para instrumento, mesmo que tenha letra. Tem um instrumental, esse aqui não tem instrumental. Será que era um salmo a capela? Por que que fosse a capela? Aí provavelmente encaixa nessa questão da peregrinação. E assim por diante. Você vai fazendo perguntas, vai tentando. Aí quando você chega no limite, tipo, não consigo mais pela Bíblia ou alguma coisa. Aí você tenta achar algum artigo de alguém explicando, para tentar pegar algum know-how a mais. Muito bem, isso é contexto, legal. Vamos ver o próximo. Eu falei que separei 7 coisas aqui, depois eu mando lá no WhatsApp. Próximo, que eu acho bem legal, uma coisa mais não, ainda pensando no macro. Como que a gente poderia dividir esse texto? Como que a gente dividiria? Em quantas partes você dividiria esse texto? Aqui, às vezes, tem variação. Tem gente que vai dividir em mais partes, tem gente que vai dividir em menos. Mas como você dividiria esse texto? Para enxergar ele, assim, se você enxerga uma diferença, assim, aí nesse ponto está falando mais disso, nesse ponto está falando mais disso. Como você dividiria? Por exemplo, dá um exemplo aqui, Salmo 19, eu divido em 3 partes. Mas lendo artigos, eu vi que tem alguns teólogos que dividem em 4 partes. E assim por diante. Então, quantas partes você dividiria esse salmo? Quem quer falar aí? De repente vai ter que ler de novo. Eu falei que hoje era mais. Ixi, já são 5h30. Eu dividi em três, né? Como 3, a Sandra 6. eu dividi em três: a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Ah, boa. Então vamos lá. A primeira parte seria do verso 1 até qual verso? Eu fiz até o verso 3, mostrando a Até onipotência de Deus. a onipotência. Olha só que interessante. Depois, do verso 4 até que verso? Depois do verso 4 até o verso 7, eu fiz da onipresença dele. Maravilha. E depois, então, do 8 ao 11, Então, onipotência, né? a onisciência. Onisciência, isso. Maravilha. Já teve gente aqui que dividiu em 6. Isso é bom, porque você vai enxergar o texto de uma forma mais objetiva. A gente está falando de estudo, né? E vamos lá, que agora que eu vi a hora, eu tenho menos de 1 minuto. Vou falar mais rapidinho aqui, vocês anotem se o pastor quiser acrescentar mais coisas para o estudo, acrescenta. Quem quiser também falar. Vamos lá, então dividir o texto. Outra coisa, porquês, mas agora do texto. Eu falei de porquês do contexto, agora do texto. Por que que usa a palavra X? Por que que está nessa estrutura? Por que que está usando essa palavra? Por que que está usando esse exemplo, né? Então, você vai perguntando porquês para o texto. Vai pondo ponto de interrogação em tudo, depois vai tentando responder. Esse é mais um. Outro, tentar achar palavras-chave. Por exemplo, uma vez eu fui ler o Salmo 119 procurando palavras-chave.
tudo que falava de mandamento, quais são as variações das palavras. E aí eu peguei um outro ponto que daí entra na questão de palavra-chave, que é você tentar ver o original. Aí no Salmo 119 eu separei as palavras diferentes para preceitos e tudo mais, porque o Salmo 119 fala muito disso, da lei de Deus. E aí você vai pegando palavras-chave no texto. Então, por exemplo, nesse texto aqui, que está falando de seguro, de socorro, pegar, por exemplo, ele fala aqui, ó, refúgio, fortaleza. Quantas vezes ele vai fazer referência a isso? Quais palavras ele está usando? Palavras-chave. Que isso também vai conduzir o estudo. Para a turma da calçada, eu vou ter que deixar para a turma da calçada, eu ia mostrar aqui, mas enfim, tem um aplicativo muito bom, acessível para todo mundo, para você ter uma noção, uma leve noção do texto original, o que é muito bom. Você descobre muita coisa quando você vê o texto original, assim, de uma forma muito simples. Você não é linguista, às vezes, mas pelo menos tem um básico, sabe? E é acessível. Eu vou mostrar um aplicativo, mas eu mando no WhatsApp depois, para quem não puder ficar na turma da calçada. Vamos lá, o próximo. A gente já foi quatro aqui, né? Contexto, como dividir o texto, porquês, palavra-chave, tem mais três, e aí a gente já vai encerrar, tá bom? É, conexão, eu anotei assim, conexão com o tema maior. O que que é isso? Como você acha que esse salmo contribui para alguma doutrina, para um tema maior, né? Um tema que você talvez vai ter que pesquisar em mais textos da Bíblia. E aí você vai conectar esse texto com outros um contexto amplo, contexto não, uma doutrina mesmo ampla, ou mais de uma doutrina. Então, por exemplo, aqui a Rosana falou sobre Deus. Então, de repente, como que esse texto impacta na doutrina de Deus, né? Ele fala de trindade ou é só Deus mesmo, só Deus como um todo, não especificamente trindade? Então, como isso impacta? Como isso impacta, por exemplo, na antropologia, no ser humano, na doutrina do homem, né? Quem nós somos, isso impacta, né? Ou não? E aí você tenta achar e conectar com outros textos da Bíblia que talvez você lembrar, ou você só deixa anotadinho lá, daí é legal ter o caderno ou um bloquinho, para quando você lê um outro texto que tem a ver com esse, você vai conectando os pontos, né? Aí mais dois que eu anotei aqui, ó. É, o sexto, que é pensar fora da caixinha. Aí que vem a parte de missão. Por que que é importante pensar fora da caixinha? Porque quando você vai entrar em contato com as pessoas que estão cruas, que não leem a Bíblia todo dia, que vê pinceladas nas redes sociais, elas vão fazer perguntas que para a gente às vezes é muito ridícula. E a gente tem que respeitar isso. E a gente tem que saber responder. Eu já recebi pergunta que para mim era uma absurda pergunta, mas me travou. Porque eu fiquei, e agora? Como é que eu respondo tudo aqui? Não estou acostumado com isso, né? Então, quando você se põe no ambiente da missão, você tem que estar apto a responder perguntas meio, como eu disse, fora da caixinha. Então, tentar fazer esse tipo de pergunta, né? Perguntas fora, meio, nossa, mas e isso aqui é aquela coisa meio brisada que o povo fala, porque as pessoas vão fazer esse tipo de pergunta. Entende? Elas vão pensar fora da caixinha, elas vão pensar de forma brisada. Não todas as pessoas, óbvio, mas tem gente que sim. E por fim, que aí vem a meditação, o que aprendi. Que essa é a parte mais fácil para quem é crente há muito tempo. A gente lê o texto e já sai tirando lições, né? Então, o que aprendi com tudo isso? A gente se surpreende muito quando a gente faz esse tipo de coisa. Enfim, eu anotei esses sete, o nosso tempo está já avançado. É, eu vou abrir para o pastor, rapidinho, se o pastor quiser acrescentar mais coisa, que daí eu vou fazer o apelo aqui final. A gente vai concluir a mensagem. Ou alguém também quiser trazer mais alguma coisa, como você faz para estudar a Bíblia, um minuto aqui. Uau! Também não tenho técnicas profissionais igual você, né? Mas assim, eu costumo grifar a Bíblia, né? Também tenho um estojo cheio de canetinhas também. E assim, eu costumo, por exemplo, fazer uma legenda das cores, né? Eu não grifo com qualquer cor, assim, né? Então, por Hum, exemplo, para mim, quando eu grifo de verde, é o nome do personagem, as pessoas que estão na história, né? Grifar de azul, por exemplo, é o local onde está acontecendo, né? E, então, assim, é só um exemplo, né? De você, para quem tem essa coisa visual, assim, né? Fazer
através das cores, né? O modo de Uhum. grifar, né? Exatamente, Já faço isso vai também. também analisando o texto, né? Isso. 4 cores. Eu tô sentindo falta de azul. Ultimamente, se eu comprar um dia um azul, ele vai ser uma nova coisa. Mas é muito bom. Mas eu estava pensando também, Alan, o seguinte, que a gente precisa, provavelmente você já falou, se não, mas já está automaticamente na sua mente e de todos aqui, mas é sempre bom a gente frisar que a gente precisa pedir sempre a Deus a sensibilidade do Espírito Santo, porque tudo que você está falando, todas essas técnicas aí, são importantes demais para quem quer conhecer a Deus. Todas elas, assim, nos faz aguçar nossa mente para se aproximar mais do Senhor. E eu creio que esse é o seu objetivo, né? Dessas técnicas, nos impulsionar mais para perto de Jesus, que a gente precisa disso. Porque às vezes a gente lê sem prestar atenção. E o que eu creio que você está mostrando para a gente hoje é como a gente pode crescer, como pode expandir, como pode chegar até outras culturas e coisas simples que às vezes a gente nunca pensou para pensar, para estar preparado para responder a todas essas dificuldades que podem ser apresentadas para a gente, né? E a gente precisa dessa sensibilidade do Espírito Santo para mostrar que nós precisamos dessas técnicas, de uma visão mais aguçada para pegar essas coisas. Porque a gente precisa de todas elas, para a gente e para aplicar. Exatamente, exatamente. Eu vi aqui que teve gente falando da técnica do Mark Feeling, teve gente que falou de devocional. Então, hoje, é o que eu falei, hoje a gente ia falar mais sobre o estudo. O devocional, ele é extremamente importante, não pode faltar. Na verdade, eu acho que o devocional vem antes, que é a parte que você medita. Se tá com um tempo mais curto, devocional, porque é o tempo que você passa com Deus. Só que o estudo é isso, é o que o pastor falou, realmente, é você estar preparado. E essas coisas aqui, elas não são difíceis, são acessíveis, né? Você prestar atenção no texto, é o que o pastor falou, pensar mais, né? A gente focar mais. Daí você usa. É que é bem curtinho, né? Enfim, e aí não deu muito tempo, mas eu ia pedir para vocês realmente grifarem, a gente fazer a anotação, mas fica aí o salmo para depois vocês fazerem. Uma curiosidade que eu vou trazer desse salmo aqui, por exemplo, pensando em estrutura de texto, é que ele começa e termina muito parecido, falando, se referenciando a refúgio, né? Isso é muito interessante. Mas aí vem, será que no hebraico ele faz isso? Ele começa e termina com refúgio, que aí vem a questão da palavra-chave. Ele tem intenção de fazer isso, ou essa é a nossa tradução? E aí sempre curioso, interessante de ver também. Mas é isso, porque realmente eu já. E assim, quanto mais você se põe na missão, mais você quebra. Se você tem as ferramentas, os seus princípios continuam sólidos. Eu fui para a Escócia e aí algumas coisas foram questionadas, muita coisa. Quando você sai assim, seu contexto, muita coisa é questionada, muitos seus princípios, muitas das suas ideias, tudo é muito questionado. E aí, se você tem um esquema bom para estudo, você mantém seus princípios independente dos questionamentos. E aí, o exemplo que eu disse que ia dar, e eu encerro aqui, fica aí como, inclusive, o texto que seria da meditação de hoje, que não vai dar tempo, está em Mateus 7, 24 e 27. Depois vocês leem, você já conhece, que é a parábola da casa sobre a rocha, né? Se a gente só lê a Bíblia, já é bom, a gente construiu uma casa. Mas se a gente só faz isso sem um estudo, é na areia, né? É muito fácil de ir. Eu vejo muita gente fazendo isso quando vai para as universidades públicas, missionários que saem do país e a cabeça fica bagunçada, porque não tem um esquema sólido de como estudar. Mesmo que você, a gente sempre tem muita coisa para estudar, mas se você tem você sabe como estudar e como basear seus princípios, você não vai ter problema. E aí, para um exemplo que eu falei, né, para adventista, e vou encerrar aqui, que é o seguinte: na Escócia, o pôr do sol, para quem é adventista, né? Tem a coisa de guardar o sábado, pôr do sol de sexta, o pôr do sol de sábado. Pois é, no verão, o pôr do sol, o dia mais longo, por exemplo, o pôr do sol é quase 11 horas da noite. Já no inverno, o dia mais curto, o pôr do sol é antes das 4 da tarde. E aí, o que que acontece? Como é que você faz isso? Como é que faz isso com o emprego, por exemplo? Que você não consegue ter estabilidade de emprego. Porque no momento, se você se basear pelo horário, você consegue trabalhar sexta-feira o dia inteiro até 10 da noite, mas no outro momento você tem que sair do trabalho 3 da tarde. E como é que você acha um lugar que te aceita desse jeito? Que numa época está de um jeito, numa época está do outro, né? E aí isso levanta uma outra questão. E os lugares que não tem pôr do sol? Tem lugares que não tem noite aí no mundo, né? Tem pontos do Alasca, ou o Alasca inteiro, eu não lembro, que não tem pôr do sol. É dia
toda hora. As casas são feitas para fazer blackout, para você conseguir dormir. E aí veio essa. Aí eu comecei, aí eu comecei a perguntar para as pessoas primeiro como elas faziam. E aí eu fui, vamos estudar a Bíblia. E aí eu descobri que lá tem pelo menos três formas que as pessoas fazem. Uma é realmente seguir o pôr do sol e a pessoa tenta negociar com o trabalho. Segunda é a pessoa se basear, em vez de um horário, mas também vai ter problema com essa coisa do trabalho, se basear no que você vê, em vez de horário mesmo, que no Brasil a gente fica muito no horário. Ah, falta 2 minutos, vou fazer um negócio aqui correndo. Perdeu a essência do sábado. A gente perde muito por causa dessa coisa do horário. Tem gente que vai, o sol da meia-noite. É, pronto. Exatamente. Então, aí tem gente que vai pelo que você enxerga do seu horizonte, o sol se pôs no seu horizonte, entrou o sábado. E tem gente que estabelece um horário. Independente se o sol entrou antes ou depois, você faz 24 horas de um sábado, independente se está claro ou escuro. E aí eu fui, aí você tem que estudar. E aí como é que você vai estudar? Com tudo isso daqui. Então vamos estudar lá, por exemplo, a criação, o Yom. O que que é o dia? O que que é o Yom do hebraico, né? Como funciona isso? E aí você vai estudar para tentar entender como você lida com isso, o seu princípio com a prática, né? É, e assim por diante. Eu vi que tem uma pergunta ali, mas acho que não é muito do tema de agora, mas se no céu teremos noite. Isso é um tema também muito bom de se estudar, analisar o contexto, o que, que o Apocalipse quer falar, porque fala que não vai ter noite. Então, de se estudar, né? E aí é isso. Então, mas entendi o ponto, por causa do sábado, né? Porque se a gente vai guardar o sábado no céu, né? Que a gente acredita nisso, o adventista acredita nessa parte. Então, como que vai ser isso? Porque lá, se lá não tiver noite realmente, como é que vai ser isso do pôr do sol? Então, tem tudo isso que entra. Como que você. Então, por isso que eu falo que tem coisas que às vezes a gente nem imagina, mas vai ser questionado. E aí você tem que saber estudar. Você tem que saber ter sua base. Senão, é o que eu vejo acontecendo com muito missionário, que não tem base de princípio, chega e bagunça. E não sabe mais o que que é princípio, o que que é regra. Então você tem que saber estudar. Assim você vai conseguir manter suas posições no mundo moderno. Gente, a gente passou bastante. Lê depois a parábola lá de Mateus 7, 24 a 27, que é sobre a casa na rocha, para inspirar, né? Inspirar a estudar a Bíblia, porque a gente precisa muito disso. Quanto mais a gente se põe lá na missão, mais a gente tem que estudar a Bíblia. E tem que estudar muito. No último dia eu vou falar de uma situação que aconteceu comigo lá, que me fez enxergar mais ainda o quanto eu precisava gastar tempo estudando meu devocional e estudo da Bíblia. Muito bem, depois eu vou mandar lá no grupo o aplicativo e as 7 coisas que eu separei aqui. Teve alguém que falou do Mark Feeling, manda lá também no grupo, porque assim, quanto mais a gente tiver ferramentas de estudo, melhor. Tá bom? Eu vou mandar um aplicativo aqui que é bem acessível para todo mundo, chama My Bible. Mas depois eu mando lá e ensino como baixar lá a Bíblia, os negócios, tá bom? É bem legal. É isso, gente. Muito Espero bem. que vocês fiquem motivados a estudar a Bíblia, solidificar a sua fé, para ela ser fé com convicção e você ter identidade. Muito bem. É não perder a nossa identidade, né, em um mundo, né? Não perder a nossa essência e sempre os nossos olhos tá fixos aí para as coisas do alto, né? Buscar as coisas do alto. Muito bom aprender, assim, essas técnicas, né? A forma como estudar profundamente realmente a Bíblia, poder entender, não só ler aquilo, a coisa superficial. Muito bom. E todas as técnicas aí que também que o pessoal colocou, coloca lá no grupo, sim. Que Deus possa te abençoar, e, né? Amanhã teremos mais aí. Agora nós vamos adentrar a nossa turma da calçada e aqueles que nos assistiram no YouTube, né? Nos vemos amanhã mais uma vez aí para dar continuidade nessa temporada. Curte, comente, compartilhe essa mensagem para que possa chegar a outras pessoas também e faça parte aí do nosso pequeno, grande grupo aí também. Né? Deus abençoe também a todos aqueles que ficaram até agora. Nós vamos encerrar essa primeira parte e adentrar aí a turma da calçada. Nos vemos amanhã.